Eu nunca achei que viveria o tipo de amor que nunca ousamos nem imaginar. Não na minha idade. Não depois de tudo o que passei. E muito menos, com a pessoa que o destino colocou diante de mim. Mas o destino não pede permissão. Ele só acontece. E, às vezes, ele acontece da maneira mais improvável, a ponto de você se perguntar se está vivendo uma história real ou apenas um erro do universo que saiu do controle. Meu nome é Luana, tenho 44 anos, e até poucos meses atrás, minha vida era tão simples quanto previsível: trabalho, casa, silêncio, lembranças de mais e planos de menos. Então meu filho, Gabriel, apareceu um dia com um sorriso tímido e disse: "Mãe, eu quero te apresentar alguém." Eu não sabia que aquelas palavras seriam o início do fim da minha paz, e o começo da história mais bonita e dolorosa que já vivi. A primeira vez que vi Clara, ela estava de pé na minha sala segurando uma caixinha de doces. Tinha um sorriso educado, cabelos castanhos presos de um jeito simples e um perfume tão suave que parecia acompanhar os gestos dela. Eu gostei dela imediatamente. Não como mulher, mas como pessoa. Como alguém que ilumina a casa só de entrar. "Prazer, Dona Luana, eu sou a Clara." Eu sorri. "Não precisa me chamar de Dona, pode me chamar só de Luana." Ela sorriu de volta, e eu juro que aquele sorriso mexeu com algo dentro de mim que eu não conseguia nomear. Era como reconhecimento. Como se minha alma tivesse dado um passo à frente sem me consultar. Mas, claro, eu ignorei. Ela era a namorada do meu filho. Era jovem, linda, alegre. Tudo o que eu não era há muito tempo. E não havia espaço no mundo para um pensamento sequer além do que ela representava. A companheira dele. O amor dele. Ou pelo menos, eu achava que representava. Clara começou a aparecer com frequência. Às vezes para jantar, às vezes só para conversar, às vezes apenas para me ajudar a arrumar a casa quando Gabriel estava atolado no trabalho. Eu não sei quando exatamente começou. Mas cada vez que ela chegava, meu peito se aquecia de um jeito que me assustava. E eu tentava esconder. Tentava sufocar. Tentava colocar em caixas internas que eu nunca abriria. Mas amor não aceita caixa. Não aceita ordem. Não aceita coerência. Amor é um incêndio que não pede licença. E Clara foi o fósforo. Havia algo nela que eu não conseguia evitar. A delicadeza com que falava. A atenção com que me ouvia. O jeito como perguntava sobre meu dia como se importasse de verdade. A maneira como ria das minhas histórias. E aquele hábito irritante de arrumar o cabelo atrás da orelha quando ficava nervosa. Eu me sentia viva, vista, conversada, não julgada. Era estranho, porque eu não sentia isso havia anos. E foi aí que a vida deu sua primeira reviravolta. Gabriel terminou com ela. Do nada. Sem explicações suficientes. Sem briga. Simplesmente disse que não estava pronto. Clara apareceu na minha casa 3 dias depois, não para vê-lo, mas para me devolver umas coisas dele. Eu abri a porta e ela desabou no meu colo. Eu a abracei por instinto. Por humanidade. Por carinho. Mas aquele abraço. Aquele momento. Mexeu com as placas tectônicas da minha alma. Ela tremia. Chorava pouco, mas chorava com alma. E eu não tinha palavras, então apenas encostei minha mão nas costas dela e deixei que ela existisse ali, no meu ombro. Quando se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo mais. Algo que eu entendi sem querer. Ela estava sozinha. E perdida. Desculpa, Luana, eu não queria vir aqui assim. Não tem problema. Você pode vir sempre. Mesmo que vocês não estejam mais juntos. Ela me olhou fundo. Tão fundo que eu precisei controlar a respiração. Você fala isso de verdade? Falo. Ela respirou tremendo. Obrigada. E sorriu triste. Um sorriso que eu não soube lidar. Os dias passaram. Gabriel seguiu a vida dele rapidamente, como quem muda de estação sem sentir o inverno. Clara não. Ela apareceu um dia perguntando se podia tomar um café comigo. Depois no outro dia dizendo que precisava conversar com alguém. Depois numa tarde ofereceu ajuda para organizar meu jardim. Depois num sábado perguntou se eu queria ir ao mercado com ela. E quando eu percebi, ela fazia parte da minha rotina. E eu da dela. E isso me assustava. Mas eu não sabia como parar. Porque Clara trazia luz onde eu carregava sombras. E, aos poucos, eu comecei a sentir. Sentir tanto que doía. Sentir tanto que eu me odiava. Sentir tanto que eu rezava para que ninguém percebesse. Mas Clara percebia tudo. Até o que eu não queria que ela percebesse. Um dia, estávamos sentadas na varanda tomando chá.
Ela estava rindo de uma história da adolescência, e eu só olhava. Olhava demais. E num momento de silêncio, ela disse: Você acha errado eu vir aqui tanto? Eu engasguei com o chá. Clara, claro que não. Mesmo depois do Gabriel. Isso não muda o fato de que eu gosto da sua companhia. Ela inclinou a cabeça. Me estudou. Me atravessou com os olhos. Eu também gosto da sua. Meu coração perdeu o compasso. E, pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Não sorriu. Não disfarçou. Era um olhar que dizia muito mais do que deveria. Eu senti o chão se mover. Luana. Sua voz saiu baixa. Quase um sussurro culpado. Quase um segredo. Tem uma coisa estranha acontecendo comigo. Eu parei de respirar. Quando estou com você. Ela mordeu o lábio. Desviou por um segundo. Voltou a me encarar. Eu me sinto em casa. Meu corpo inteiro tremeu. Clara. Eu sei que parece errado. Sei que você é a mãe dele. Ela engoliu seco. Mas eu não mando no que sinto. Eu fechei os olhos. O mundo inteiro caiu silenciosamente. Ela continuou. Eu sei que você também sente alguma coisa. Meu coração parou. Quando abri os olhos, ela estava olhando para mim como quem implora por verdade. Diz que eu estou imaginando. Por favor. Clara, eu. Diz que eu estou errada, Luana. Eu não posso. O silêncio virou lâmina. Ela levou a mão à boca, surpresa. Com medo. Com esperança. Então, sente também. Pela primeira vez, eu disse a verdade em voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Sinto. Clara fechou os olhos por um instante, como se aquela palavra fosse uma descarga elétrica. E quando abriu, ela não era mais a menina perdida. Era uma mulher apaixonada. Assustada. Mas apaixonada. E eu também era. Mesmo que fosse errado. Mesmo que assustasse. Mesmo que o mundo explodisse. Ela segurou minha mão. Não apertou. Não puxou. Só encostou. E aquele toque. Foi o toque mais potente da minha vida. Luana, o que a gente faz com isso? Eu não sabia. Eu realmente não sabia. Por que o amor que nasce tarde demais? E no lugar errado. Não deixa espaço para respostas simples. Só para verdades. E eu só tinha uma. A gente sente, e pensa depois. Ela sorriu. Um sorriso diferente. Bonito. Profundo. E naquele sorriso, eu soube. O destino estava abrindo uma porta que, se eu atravessasse, nunca mais seria a mesma pessoa. E Clara também. Mas não havia como voltar. Porque, naquele momento, enquanto nossas mãos permaneciam juntas, eu já tinha atravessado. Depois da nossa conversa na varanda, Clara foi embora devagar, não porque tivesse pressa, mas porque parecia estar caminhando dentro de um sentimento que ela não queria admitir totalmente, e nem eu. Quando ela fechou o portão, fiquei ali parada, com a mão ainda quente do toque dela, sentindo meu coração bater como se eu tivesse acabado de correr uma maratona emocional. Eu tinha 44 anos. Ela tinha 25. E era, ou tinha sido, namorada do meu filho. Se existia um roteiro de o que não se deve fazer na vida, eu estava prestes a reescrever o capítulo inteiro. Mas o problema não era certo ou errado. O problema era o que eu sentia. E o que eu sentia não cabia mais no meu peito. Nos dias seguintes, minha rotina virou uma mistura de ansiedade e silêncio. Clara não apareceu. Nem mandou mensagem. Nem deixou recado com alguém. Mas eu sentia ela aqui. Na varanda. No jardim. No cheiro de café na cozinha. Na almofada do sofá que ela arrumava do jeito dela. Nas tardes em que ficamos conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Era como se o espaço dela ainda estivesse na minha casa, esperando. Como se ela mesma estivesse esperando. Eu me perguntava o que ela pensava. O que ela sentia. Se tinha se arrependido. Se tinha medo. Se estava tentando esquecer. E o que mais me destruía era o fato de que era exatamente isso que eu também tentava fazer. Mas não conseguia. Porque quando o amor chega tarde, ele chega faminto. Sem modos. Sem educação. Sem pedir licença. Até que, numa tarde de quarta-feira, ouvi baterem na porta. Quando abri, meu coração caiu inteiro no chão. Era ela. Clara. Com o cabelo preso de qualquer jeito, olhos cansados e aquele ar de quem passou horas lutando com a própria consciência. Ela respirou fundo. A gente precisa conversar. Só isso. E esse a gente precisa conversar foi uma faca e um abraço ao mesmo tempo. Eu me afastei para ela entrar. Ela passou devagar, como alguém que retorna ao lugar onde perdeu algo importante. Ficamos de pé na sala, uma de frente para a outra,
como se o ar entre nós estivesse prestes a explodir. Luana, disse ela, com a voz rouca. Clara. Foi a única coisa que conseguimos dizer por alguns segundos eternos. Ela apertou as mãos, nervosa. Eu tentei. Juro que tentei. Mas não consigo ficar longe. Não consigo parar de pensar em você. Senti a perna fraquejar. E ela continuou. Mas eu tenho medo. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo do Gabriel descobrir. Ela parou. Respirou. E medo do que isso está virando dentro de mim. Eu dei um passo à frente. O que isso está virando? Ela me olhou como se estivesse se despindo emocionalmente. Eu acho que estou me apaixonando por você. O chão sumiu. Eu levei a mão à boca, surpresa, porque ouvir isso era diferente de sentir. Ouvir isso era real. Era perigoso. Era definitivo. Ela estava tremendo. Eu sei que é errado, eu sei que é complicado, eu sei que talvez eu não devesse. Clara. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela levantou os olhos para mim. Você não escolhe por quem se apaixona. Clara deu um riso fraco, quase triste. Mas devia, né? Devia. Mas não dá. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que grita. Até que ela disse, muito baixinho. Luana, eu não estou pedindo nada. Eu só não quero mais mentir. Eu senti o peito apertar. Nem eu. E quando eu disse isso, ela deixou escapar uma lágrima solitária, não de tristeza, mas de alívio. Lágrima de quem finalmente solta o peso. Ela limpou rápido com o dorso da mão e riu. Olha eu chorando na sua sala. Clara, você não precisa esconder nada aqui. Ela mordeu o lábio, desviou o olhar por um instante, e depois voltou a me encarar com uma mistura de coragem e desejo tão intensa que me fez prender a respiração. Então eu vou dizer, porque se eu guardar, eu explodo. Meu coração acelerou. Pode falar. Ela deu um passo em minha direção. E mais um. Até ficar perto o suficiente para que eu sentisse a respiração dela. Luana, eu penso em você o tempo todo. Meu corpo inteiro arrepiou. E eu não quero fugir mais. Eu toquei o rosto dela sem perceber. Um toque suave, permitido, emocional. Ela fechou os olhos como se estivesse esperando aquilo há dias. Clara. Ah! Ela abriu os olhos devagar. Isso vai machucar muita gente. Ela assentiu, com uma sinceridade dolorosa. Eu sei. E vai mudar tudo. Eu sei. E pode destruir relações. Eu sei. Eu suspirei. Então por que está aqui? Ela sorriu. Um sorriso lindo, triste, forte. Porque nada me assusta mais do que a ideia de viver sem saber o que poderia ter sido com você. Meu mundo desabou. Eu a abracei. Não um abraço qualquer. Um abraço inteiro. Profundo. Cheio de tudo o que eu tentei esconder desde o primeiro dia. Clara encostou o rosto no meu pescoço e ficou ali, respirando devagar, como se encontrasse paz. Luana. Ah! Não me manda embora. Eu segurei ela mais forte. Eu não vou. Ela se afastou só o suficiente para olhar dentro dos meus olhos. Mesmo que o mundo inteiro diga que isso é errado. Eu escolho você. Ela riu baixinho, emocionada. E eu escolho você. Nossas testas encostaram. Nada mais. Apenas isso. Um toque simples, intenso, carregado. Segurança. Medo. Desejo. Entrega. Respeito. Era o começo de algo que nenhuma de nós conseguiria parar. E que mudaria nossas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram ao nosso abraço, aquele abraço enorme, cheio de verdades que tentamos esconder a vida inteira, a casa ficou diferente. Não o espaço físico, mas o ar, o silêncio, o jeito que eu caminhava pelos cômodos, o jeito que as lembranças surgiam sem pedir licença, o jeito que o cheiro de Clara parecia impregnado nos móveis, nas paredes, em mim. Era como se eu tivesse aberto uma porta que o destino passou anos esperando que eu destrancasse. E agora, não havia retorno. Eu sabia disso. Clara sabia disso. Mas o mundo lá fora ainda não sabia. Junho chegou trazendo aquele frio úmido que se infiltra nos ossos e na alma. As árvores do quintal balançavam com o vento, e o céu parecia sempre prestes a chorar. E eu também. Porque, apesar do que havia entre nós, o medo crescia de forma silenciosa, constante, inevitável. Não era medo por mim. Eu sobrevivi a muita coisa. A abandonos, a amores secos, a solidão que se arrasta como sombra. Mas Clara era jovem. Clara tinha uma vida inteira pela frente. Clara merecia algo simples. Claro. Permitido.
Eu não queria arrastá-la para um amor que só existia no escuro. E o maior fantasma da nossa história tinha nome: Gabriel. Meu filho. A pessoa que eu amei primeiro, antes de qualquer outro amor do mundo. A pessoa por quem eu sacrificaria tudo. E agora? Eu estava apaixonada pela mulher que ele amou primeiro. O universo às vezes tem um senso de ironia cruel. Clara vinha sempre ao final da tarde. Nada combinado. Nada dito. Era como se nossas almas tivessem encontrado uma frequência comum e simplesmente se chamassem. Ela batia na porta devagar, quase tímida, sempre com aquele sorriso meio nervoso. E eu deixava ela entrar. Sempre. Sentávamos no sofá, uma de frente para a outra, e conversávamos sobre tudo, exceto o que realmente importava. Falávamos de livros, de músicas, do futuro dela, do meu passado, do nada, do tudo. Mas o que acontecia entre as palavras? Ah, isso estava fora do nosso controle. O olhar dela. A forma como ela se inclinava quando eu falava. O brilho nos olhos quando eu ria. O silêncio confortável que só existe entre quem se ama. E a pergunta que sempre ficava no ar. O que a gente faz com isso? Um dia, ela chegou sem avisar. Eu estava na cozinha, preparando chá de camomila. Quando ouvi a porta bater, o coração acelerou, como se reconhecesse o som antes de mim. Ela entrou devagar, com um casaco pesado e o rosto corado pelo frio. E eu soube na mesma hora que havia algo errado. Clara não era difícil de ler. Seu coração morava no rosto. Luana, posso falar com você? Eu sequei as mãos devagar. Claro, meu amor. E só percebi o que tinha dito depois que a palavra saiu. Ela notou também. E ficou parada. Tocada. Quase frágil. Você nunca me chamou assim antes. Eu sorri, sem graça. Foi sem querer. Talvez tenha sido por querer. Não respondi. O silêncio respondeu por mim. Ela respirou fundo, lutando para organizar pensamentos que claramente queriam escapar. Depois disse: Eu encontrei o Gabriel hoje. Meu estômago revirou. Ele perguntou de você. Clara apertou as mãos, nervosa. Luana, ele vai voltar para a cidade em poucos dias. E ali tudo fez sentido. O medo no olhar dela. O peso na postura. A respiração curta. Não era só saudade. Não era só confusão. Era culpa. Era medo do futuro que estava chegando de trem sem freio. E o que você respondeu para ele? Perguntei, com a voz baixa, quase temendo a resposta. Ela desviou o olhar. Nada. Eu não consegui. Eu me aproximei. Clara, você não me deve explicações. Ela levantou a cabeça rápido, indignada. Como não? Eu. Parou. Escolheu as palavras. Luana, eu sinto por você algo que nunca senti por ninguém. Nem pelo Gabriel. Meu coração bateu com força. Você mudou tudo na minha vida. Tudo. Clara respirou fundo, trêmula. Mas eu preciso saber, até onde você quer ir? A pergunta caiu entre nós como tempestade. Eu não sabia responder. Não naquele instante. Porque amar Clara era fácil. Mas lidar com as consequências era outra história. Ela deu mais um passo à frente. Agora estava tão perto que eu senti o cheiro suave do perfume dela, aquele que sempre me desmontava. Luana, eu estou me apaixonando por você de verdade. Pausa. E eu preciso saber se estou sozinha nisso. Respirei fundo. Lenta. Profunda. Porque aquela era a pergunta que poderia destruir tudo, ou construir algo que eu nunca imaginei ter. E então, eu falei. Clara, você não está sozinha. Os olhos dela brilharam. Ela colocou a mão sobre o peito. Respirou como quem volta à vida. Então por que você está com tanto medo? Respondi sem hesitar. Porque você é o tipo de amor que chega para virar tudo de cabeça para baixo. Clara sorriu. Um sorriso lindo. Daquele que se guarda na memória. Então deixa virar. Eu ri, apesar do nó na garganta. Você fala como se fosse fácil. Não é. Ela deu um passo, agora colada em mim. Mas eu quero tentar com você. Meu corpo inteiro estremeceu. E o Gabriel? Pergunta cruel. Necessária. Ela segurou minhas mãos. O Gabriel foi um capítulo importante. Mas você? Ela engoliu seco. É o livro inteiro que eu não sabia que queria. Eu quase chorei. Clara segurou meu rosto com delicadeza, um gesto seguro, íntimo, emocional, mas totalmente dentro das diretrizes, e disse: Luana, se eu tiver que enfrentar o mundo inteiro por isso, eu enfrento. Mas não quero enfrentar você. E eu sabia. Eu sabia que ali, naquele instante, se eu pedisse, ela ficaria. E se eu recuasse,
eu a perderia para sempre. Então eu fiz o que meu coração esperava que eu fizesse. Encostei minha testa na dela. Fechei os olhos. Respirei o mesmo ar. E disse: então fica. Mas fica comigo por inteiro. Clara mordeu o sorriso. Por inteiro. E naquele momento, o mundo lá fora desapareceu. E o nosso começou. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio tenso e felicidade escondida. Clara vinha sempre que podia, mas sempre com aquele olhar dividido entre coragem e medo. Eu sabia que ela carregava o mesmo peso que eu. Gabriel estava prestes a voltar. E nenhuma de nós conseguia ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, viver esses dias com ela, mesmo do jeito discreto, cuidadoso, quase clandestino, foi como viver algo que eu não sabia que ainda podia sentir. Era amor. Amor no estado mais puro e mais complicado que existe. O dia que Gabriel voltou caiu sobre mim como uma tempestade anunciada. Ele entrou pela porta com a mochila de viagem nas costas e aquele sorriso largo de sempre. Eu o abracei. E por alguns minutos, tudo parecia normal, como se minha vida não tivesse virado do avesso. Mas a normalidade é uma mentira bonita. Mãe, senti saudade. Eu também, meu filho. Mas por trás do meu sorriso, o medo me devorava. E eu sabia que, cedo ou tarde, ele faria a pergunta que eu mais temia. Você viu a Clara? E ele fez. 2 dias depois. Estávamos jantando quando ele largou os talheres e suspirou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Meu coração congelou. Claro. Você tem visto a Clara? Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Sim, algumas vezes. Ele franziu a testa. Por quê? A pergunta não tinha maldade. Era curiosidade sincera. Mas a resposta era impossível de dar. Por que ela precisava conversar? Sobre mim? Não exatamente. Ele me olhou com uma expressão que eu conheço desde que ele tinha 2 anos, a de quem está tentando montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Mãe, vocês ficaram próximas. Silêncio. Eu não consegui responder imediatamente. E esse silêncio foi a resposta. Os olhos dele se estreitaram, confusos, perdidos. Quanto próximas? Meu estômago se revirou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a campainha tocou. Eu congelei. Gabriel se levantou para atender. E eu soube, no fundo do meu corpo inteiro, que já era tarde demais. Ele abriu a porta. E Clara estava lá. Com o mesmo casaco claro, o mesmo olhar doce, e a mesma coragem que a fazia voltar, mesmo sabendo que tudo podia desmoronar. O rosto de Gabriel caiu. Clara, o que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo. Eu preciso falar com a sua mãe. O silêncio pesou como um soco. Ele virou para mim devagar, procurando uma explicação no meu rosto. Eu não tinha. E Clara, com a coragem que eu nunca tive em toda a minha vida, disse: Gabriel, eu não vim por você. Ele ficou imóvel. Então por quem? Ela olhou para mim. E naquele segundo, tudo desmoronou. Gabriel não era bobo. Nunca foi. Ele juntou as peças tão rápido que doeu assistir. Mãe! Sua voz falhou. É isso mesmo que eu tô pensando. Eu levantei devagar. Gabriel. Mas ele ergueu a mão, pedindo que eu não me aproximasse. Os olhos dele estavam cheios, não de ódio, mas de choque, de confusão, de dor. Um silêncio enorme se abriu entre nós, e naquele silêncio, eu vi o menino que criei, o homem que ele virou, e o abismo que se formava. Finalmente, ele disse: Vocês duas. Clara deu um passo à frente. Gabriel, por favor, não pensa que isso foi contra você. Ele riu, não um riso feliz, mas o tipo de riso que aparece quando a alma tenta se proteger. Como que eu não vou pensar isso? Eu respirei fundo. Filho, eu não planejei isso. Juro. Eu sei, ele disse, a voz quebrando. Mas, mãe, por quê? Ele estava magoado. Eu poderia suportar qualquer coisa no mundo, menos magoá-lo. Clara tentou se aproximar, mas ele recuou. Não chega perto. Aquela frase atravessou o coração dela como lâmina. Eu só conseguia ver a dor dos dois se chocando no meio da sala. E foi aí que eu precisei ser mãe. E ser mulher. E ser honesta. Tudo ao mesmo tempo. Eu dei um passo à frente. Gabriel, eu passei anos sozinha. Anos vivendo no automático. Anos sem sentir nada de verdade. Ele me olhou com olhos vermelhos. E então ela apareceu. Clara trouxe vida para minha vida de novo. Eu senti minha voz quebrar. Não foi planejado. Não foi buscado. Não foi pensado. Aconteceu. Clara estava chorando. Gabriel também.
Eu respirei fundo. Mas, filho, eu não posso fingir que não sinto. Eu não posso mentir para você. E eu não posso abrir mão do que me faz feliz só porque o mundo diz que é errado. A sala ficou em silêncio. Gabriel olhou para Clara. Depois para mim. E então, depois de longos segundos, disse: Você ama ela? Eu fechei os olhos. E respondi a única verdade possível. Amo. Ele engoliu seco. Olhou para Clara, magoado, mas não cruel. E depois disse algo inesperado. Eu só preciso de tempo. Clara chorou mais ainda. Eu também. Ele respirou fundo. Mãe, eu quero você feliz. Eu só não estava preparado. Ele passou a mão no rosto, cansado. Mas, se é isso que vocês sentem mesmo, eu não vou ser a pessoa que impede. Clara soluçou de alívio. Eu levei a mão à boca, tremendo. E ele completou. Só me promete que vocês vão fazer isso do jeito certo. Lento. Com respeito. Eu assentia, chorando. Prometo. Ele abriu um sorriso pequeno, triste, mas real. Então, eu vou tentar. Juro que vou. Clara avançou um passo. Obrigada, Gabriel. De verdade. Ele desviou o olhar. Só, cuidem uma da outra. Depois que ele saiu para respirar, Clara caiu nos meus braços. Eu a abracei com força. Luana, isso foi muito. Eu sei. Mas agora, a gente pode. Eu sorri, entre lágrimas. Agora, a gente começa. E foi assim. Sem explosões. Sem finais trágicos. Sem ódio. Apenas 3 pessoas tentando fazer o melhor que podiam com o amor que chegou na hora errada. Mas do jeito certo. Clara segurou meu rosto. Suave. Carinhosa. Emocionada. Eu te escolho, Luana. Eu encostei minha testa na dela. Eu escolho você também. E pela primeira vez. Sem medo. Sem culpa. Sem segredos. Nós duas respiramos o mesmo ar. E começamos nossa história de verdade.